as figuras de duração usadas atualmente são semibreve, mínima, mínima e colcheia. Semicolcheia, fuso e semifuso, essas figuras não possuem valor tempo fixo. Elas são proporcionais entre si. A duração de uma semibreve é equivalente de duas mínimas. A duração de uma mínima é equivalente a de duas semimínimas. E a duração de uma semimínima equivale a duas colcheias e assim por diante. Certo. Então, eu acho que entendi. Semibreve é equivalente a de duas mínimas. Então, é sempre o dobro do dobro do dobro. Beleza. Isso, A sim. duração de um... esse ignore. Considere que a semibreve tem a duração do tempo de uma mínima. Considere que a semibreve tem a duração de tempo de uma unidade, viajei. Sim. A sequência que indica a duração de tempo de uma mínima, de uma semimínima, de uma colcheia, de uma semicolcheia, de uma fusa, de uma semifusa, tá rolando aqui é que a gente sabe que a semibreve é equivalente a de duas mínimas. Uhum. Ou seja, a semibreve, você precisa de duas mínimas para ter uma semibreve. Uhum. Então, significa que a semibreve é maior que a mínima. Vamos chamar de SB. Sim, A deixa duração eu de uma ver isso aí semibreve para é que... entender. Calma. Deixa eu pensar aqui. A duração de uma semibreve é equivalente a de duas mínimas, ou seja, semibreve é igual a duas vezes a mínima. Depois ele diz que uma mínima é igual a duas semimínimas. O que nos leva a entender que, por exemplo, a semibreve é igual a duas mínimas, que por sua vez é duas semimínimas. Ou seja, semibreve é quatro semimínimas. E assim vai, como eu falei, 2, 4, 6, 8, e assim vai. A ideia é essa, certo? Tá certo. Certo. E ele quer saber aqui, considerando que a semibreve, que é a maior de todas, tem a duração de tempo de uma unidade, como as outras são frações de semibreve, então a gente está falando de uma coisa que começa em 1, né, já que ele quer que comece com... Oh, peraí. A sequência que indica a duração de tempo de uma mínima, então começa na mínima, não começa na semibreve. Então já começa na metade. Uhum. Se a semibreve é uma Professor, unidade, tá gravando, né? sim. Tá certo, obrigado. Se a semibreve é uma unidade, então a mínima já é metade. Então, já não pode ser essa que começa com 1, já não pode ser essa que começa com 1 também, já não pode ser essa que... Bem, vamos ver, né? Como a semibreve... Cabeça. Como a semibreve é a maior de todas e depois vem a mínima, que é a segunda maior, e assim sucessivamente, então a gente está falando de uma sequência que vai pegando frações de frações de frações, então não é essa. Porque está reduzindo. Então a pergunta ficou entre essas duas aqui. Muito bem. Se a semibreve é uma unidade, então, por exemplo, aqui, onde a gente tem essa conta para semibreve, eu escrevi aqui. Uma semibreve é duas mínimas. Então, significa que 1 é igual a 2 min, ou seja, 1 meio é igual a min, mínima. Uhum. Beleza. Isso para a primeira aqui. Muito bem. Agora, para essa, né, uma mínima é igual a duas semimínimas. Então, significa que meio é igual a duas semimínimas. Eu passo esse 2 de novo, eu encontro que semimínima é igual a 1/4. Então, 1/2, 1/4, depois vai aparecer 1/8, e assim vai, certo? Uhum. Então, tem que ser a resposta aí. Concorda comigo?
Concordo. Certo? Resposta E, então. Tipo, Deixa eu... esse problema aqui, ele sai rápido, bem rápido. Muito rápido. Eu quis explicar o passo a passo aqui, né? Mas assim, quem bate o olho já consegue perceber que é metade da metade da metade, então tem que ser, não tem outra opção. Ok? Tá. Eu tinha que tomar cuidado com o, vamos dizer assim, a pegadinha, porque a sequência não começa na semibreve, começa na mínima. Entendi. Então já começa na metade, entendeu? Uma vez que a mínima é metade da semibreve, e como semibreve mede 1, então metade de 1 é meio. Então a sequência tinha que começar no meio, ok? No meio. Beleza? Entendi. Isso. Alguma dúvida? Não, não, acho que eu entendi bem. Vamos Ótimo, continuar. Oi? ótimo. Continuar na próxima. Qual que quer ver? É a 2. Certo. Deixa eu ver a 2 aqui. Muito bem. Fractal denominado floco de neve de Koch é obtido a partir de um triângulo equilátero. Divide-se cada lado desse triângulo em 3 segmentos de mesmo comprimento. Desenhe-se de novo um equilátero pelo segmento do meio e retire sua base, conforme mostra a figura. A seguir, esse é o processo identificamente para formar o floco de neve. Beleza. Qual o número de lados da sétima figura? Isto é, após ocorrer 6 vezes esse processo. Número de lados. Bem, então aqui a gente está falando de uma progressão. Só vai ter que perceber se essa progressão ela é aritmética ou geométrica, certo? Sim. Então a gente percebe que, por exemplo... Bem, você já tentou fazer essa conta aí? Tentei, eu acho que eu consigo pegar o resultado correto, só não sei se eu vou conseguir, porque o importante é saber a conta, né? E eu não consegui aplicar o cálculo. Eu ia fazer meio manual. Eu ia fazer um por um até chegar no sétimo? Isso, Não, não, não. não tem como. Aí tu vai ficar o dia inteiro fazendo. Com certeza tem alguma lógica aqui, né? Tem que buscar essa lógica. Vamos ver. Vamos primeiro contar a quantidade de lados, porque se a pergunta tem a ver com a quantidade de lados, ó, Sim. aqui tem 3, é um triângulo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Tá certo. E agora aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Se eu contei certo, tem 48. Uhum. Acho que contei certo. É uma progressão Não geométrica. mandou. É, uma progressão geométrica, exatamente. Agora tem que saber a razão da progressão e pronto, né? Tá resolvido. Mas assim, tu é obrigado a fazer. Como é que tu vai contar 1000 e poucas coisas? Não tem como, velho. Tinha que usar a fórmula. A equação da progressão geométrica é assim. O n igual a 1 é q na n menos 1. Aqui tu usa a letra que tu quiser, tá bom? Eu tô usando n. E q. E u. Se quiser usar outras letras, se no teu livro tiver outra, não sei qual é teu livro, usa a letra que tu quiser. A questão é que esse é o valor do enésimo termo. No nosso caso aqui, o que nos interessa é o sétimo. Porque essa aqui é Uhum. a primeira figura, essa é a segunda, essa é a terceira. E a gente quer a sétima. Tem que ter o valor da primeira e tem que ter a razão. A razão é o valor que é multiplicado de um termo para o outro. E o Uhum. n aqui, de novo, é o número do termo que a gente quer. A gente quer o sétimo termo. A gente quer saber o valor do sétimo termo é o n. Mas o que nos traz a informação que é o sétimo é o n, a letra n. Ok? Então, no lugar do n, eu coloco 7. Agora, como que eu vou achar o quê? O quê tu sempre pode achar da seguinte forma. Tu sempre pode pegar
um N mais 1 dividido por um N. Em outras palavras, pega um termo e divide pelo anterior. Aqui, claramente, se a gente fizer isso com esse, a gente encontra 4, não é mesmo? Uhum. Ou seja, a razão aqui é 4. Então, a gente vai ficar com o 1, que é o primeiro, que é 3, certo? Uhum. Vezes o Q, que é 4, a razão é 4, elevado ao N que a gente está interessado. Estamos interessados no sétimo. Coloco Uhum. 7 menos 1. Então, vai ficar 4 elevado a sexta. Agora tem que ver quanto é 4 elevado a sexta. 4 elevado a 3, eu sei que é 64. Então vai ser basicamente 64 vezes 64. Agora você pode fazer essa conta pra gente aí sem calculadora, beleza? Tá certo. Que na prova você não vai ter calculadora. Deu 4.096. Resposta. Não, pera. Você tá me dizendo que 64 vezes 64 deu 4.096, certo? Ah, mas tem mais que fazer mais 3, né? Vezes Tem 3. vezes 3, exatamente. Então provavelmente vai dar a resposta E. Não, tu não ia conseguir contar 12 mil na mão, né? Sim. Tem que usar a Sim, fórmula, não tem jeito. Certo? tá. Então, Eu me cuidado, embanando ó. muito na interpretação. Isso é uma Tu coisa que te... acontece. Né? Principalmente, tem que ter um pouco de noção aqui das coisas, do tipo, vou fazer uma conta como essa na hora da prova, contando todas as possibilidades. Não. E provavelmente não é assim que foi proposto de ser Não, feito. não, Tem que ter isso professor. em mente. Eu sabia que tinha o cálculo. Eu sabia que tinha o Aham, cálculo. Só que me embanando no tempo da interpretação. sim. Mas tu interpretou bem que era uma progressão, que depois era geométrica. Acho que faltou você pontuar melhor as coisas só. E lembrar da fórmula também, né? Tá certo. Obrigado. Isso. Tem Vamos umas continuar então para fórmulas aí. seguir? Vamos. Tem que. É a próxima. Deixa eu ver. Padrão internacional. Define os tamanhos de papel, quase todos os países, com exceção dos Estados Unidos e Canadá. O formato base é uma folha retangular de papel chamado A0, cujas dimensões são isso aqui. A partir de então, dobra-se a folha ao meio, sempre no lado maior, obtendo-se os demais formatos, conforme o número de dobraduras. Observe a figura A1, tem o formato da folha A0, dobrada ao meio. Uma vez A2 tem o formato da folha A0, dobrada ao meio 2 vezes, assim sucessivamente. Que legal. Uma vez eu imprimi uma coisa em A0, ficou bem grande. Uhum. Quantas folhas de tamanho A8 são obtidas a partir de uma folha de A0? De novo, isso aqui é uma, uma ideia dessa de progressão de novo. Uhum. Quantas folhas de tamanho A8 são obtidas a partir da folha A0? Então, né, a gente pode perceber que aqui nós temos, né, uma folha que tem duas, aqui tem 4, depois vai ter 8, depois vai ter 16, depois vai ter 32, e assim vai, né? São as Sim. potências de 2, certo? Percebeu a ideia? Percebi. Beleza, então eu acho que essa aqui é uma boa de tu tentar. Essa aqui é um pouquinho mais fácil que a anterior. Tu nem precisa fazer fórmula aqui, nem nada do gênero. É só você pensar, né? Em A0 é uma, em A1 é 2, em A2 é 4. Então em A3 vai ser 8. Então em A4 vai ser 16. E assim vai, entendeu? Tá certo. Então, de novo, também tu não precisa escrever cada um dos casos. Você tem que perceber a ideia da potência ali primeiro, né? Uhum. Aqui, por exemplo, no A0 é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1.
tem uma folha. Aqui em A1 é 2 elevado a 1. Tu teria duas folhas. Aqui em A2 é 2 elevado a 2. Tu teria 2 elevado a 2, 4 folhas. E assim vai, certo? Uhum. Quanto será que então vai ser na A8? Vai ser 2 elevado ao quê, será, né? Então, dê uma pensadinha aí e chegue na resposta. Professor, respondi. Me conte então qual que é a resposta. Deu 128. Oi? 128. Então você está me dizendo que 2 elevado a 8 dá 128. Fiz 2 elevado a 7. Por que 7? Porque é 8 menos 1. Por que 8 menos 1? Não seria, segundo a ordem da PG, fazer 8 menos 1? Não. Eu tinha explicado já que não precisava da PG, que era só, tipo, pensar no 2 elevado ao número da folha, certo? Por exemplo, aqui você tem uma folha, que é 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 0 igual a 1, certo? Uhum. Aqui você tem duas folhas, que é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. Aqui você tem 4 folhas, que é 2 elevado a 2, é 4. Próximo seriam 8 folhas, porque 2 elevado a 3 é 8. E assim Sim. vai. Não é para usar a fórmula da PG aqui. Apesar de que se você usasse a fórmula da PG certa, daria a mesma resposta que não é 256. Peraí. Mas agora eu tô tentando entender por que eu fiz fórmula de PG. Tu tinha dito 128, né? 128, sim. Tu falou a resposta D, 128, mas quanto que é 2 elevado a 8? É 256, eu sei. Justamente, a resposta é 256. Sim. Só que você utilizou a fórmula da PG, poderia, mas tá errado, você utilizou da forma errada. Ó, vamos Tá. lá. Vamos pensar aqui. Fórmula da PG, a gente já entendeu que dobra de um para o outro, né? Muito bem. Sim.
Então, vamos olhar de novo. A fórmula da PG aqui é o 1, P, ou Q, tanto faz a letra, N menos 1. E daí tem que tomar um cuidado, porque a nossa contagem não está começando no 1, certo? Sim, Nossa contagem está começando no 0, concorda comigo? concordo. Então, você não pode dizer que o seu primeiro termo é 1. O primeiro termo é o 0 na nossa análise ali. A Uhum, menos que você mude tudo. O que seria bem uhum, contraintuitivo ali naquele caso. Por isso que eu achei mais fácil simplesmente perceber a lógica. A lógica do problema é, se você tem a 0 é porque é 2 elevado a 0. Se você tem a 1 é porque é 2 elevado a 1. Se você tem a 2 é porque é 2 elevado a 2. Se você tiver o A8 é porque é 2 elevado a 8. Sacou? Mais fácil do que usar a fórmula da PG. Mas agora, se você quer usar a fórmula da PG, então a gente faz o seguinte, ó, que seria um pouco chato, mas vamos lá. Você vai, você vai chamar cada um de um valor específico aqui. Esse é o termo 1, tu tem uma folha. Esse é o termo 2, você tem duas folhas. Esse é o termo 3, você tem três folhas. Ou melhor, quatro folhas. A gente já sabe que a razão é 2. Então a gente quer a A8, certo? A A8 vai ser a sétima folha. uhum, Então nós queremos o 7 de novo, certo? O sim, 1, nosso 1 aqui é 1, né? A razão é 2. 7 menos 1, certo? sim. E a princípio é isso. Não, pera, falei Ah, besteira, falei besteira. Errei. Não vai ser o sétimo, vai ser o nono. Falei seu besteira. nono. Vai ser o nono. Esse foi meu erro ali. Acho que também foi o seu, né? Esse que foi o Também. meu erro. Agora tava É, pensando. isso, porque a gente começa no zero, então começa com um atrás. Para chegar no oitavo vai ter que andar um a mais, ou seja, vai ter que andar até o 9. Sacou? Uhum, Isso. Então por isso que vai ficar basicamente 2 elevado a 8, que é 256, tá bom? tá. Acabaram as fotos já. Pô, quer falar alguma coisa? Pode mandar mais, Eu então. tenho mais aí, eu quero agora pular a questão da PG, porque eu quero pegar outro conteúdo que também é meio ligado a PG, a PA e PG, só que não é bem PA e PG. É progress... Desculpa, deixa eu só. Probabilidade. Como tu quiseres, velho. Só mandar. Tá, vou enviar. Essas duas que eu enviei aí, eu gostaria de fazer. Certo. Ah, vamos abrir aqui. Um casal, ambos com 30 anos de idade, pretendendo fazer um plano de previdência privada. A seguradora pesquisada para definir o valor de recolhimento mensal estima a probabilidade que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Pelo menos um. Tomando por base base de dados da população que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Qual é essa probabilidade? Hã? Estima que a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Ah, está estimando. Está estimando a probabilidade. Qual é essa probabilidade? Ah, bem, então nós queremos saber qual é a probabilidade. Sabendo que tem um homem e tem uma mulher na jogada, e para homem morrer, bem, só 20% dos homens vai estar vivo com 80 anos, é porque 80% morreu. E se Uhum. 30% das mulheres vai estar viva, é porque 70% morreu. Então, qual é a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo? Essa é a pergunta. Muito Sim, bem. mas tem algum cálculo aí, né? Claro, velho. Isso é com certeza. Mas vamos pensar aqui qual é o cálculo, né? Não é tão simples esse cálculo. Tem uma fórmula, essa fórmula não é uma fórmula tão clara também.
Vamos lá. É, a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo seria basicamente a probabilidade de, vamos dizer assim, homem vivo, união, mulher viva, certo? Uhum. Que na prática é a probabilidade de homem vivo mais a probabilidade de mulher viva menos a probabilidade dos dois vivos ao mesmo tempo. Sim. A probabilidade de homem vivo e de mulher viva nós temos aqui, né? De homem é 20, de mulher é 30. E agora eu tenho que excluir a probabilidade de que os dois estejam vivos ao mesmo tempo. Uhum. Mas será que a gente sabe qual é essa probabilidade aqui? Porque em nenhum momento ele falou, né, sobre isso. Eu vou chamar aqui de chamar aqui de xão, que eu não tenho ainda. Então vai ficar 50% menos xão. Bem, isso estaria certo. Tudo que eu fiz aqui está certo, porém, do jeito que está escrito aqui, parece que nos faltam informações aí. A menos que eu não tenha lido alguma coisa aqui. Pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Ah, bem, de certeza já não é essa aqui, né? Porque não tem como ser 50%. Uhum. A menos, calma aí, pode ser que seja. Pode ser que seja. Vou apagar. Mas pode ser que não seja. Porque será que existe uma probabilidade de homem e mulher estarem vivos ao mesmo tempo? Tem que entender o que é essa probabilidade de interseção aqui. É como eu falei, a probabilidade de um e outro estar vivo ao mesmo tempo. Porque é o que eu estou contando aqui. Só que daí entra uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte: se por acaso, as probabilidades forem independentes, ou seja, a probabilidade de homem estar vivo for independente da de mulher estar vivo, a história muda um pouco. Se homem estar vivo for independente de mulher viva, então você pode dizer que a união é a própria soma, apenas. Porque não Uhum. haverá uma interseção, entende? Sim. Se as coisas elas são, ah, se elas de fato são independentes, é isso que acontece, beleza? E será que é Uhum. independente? Será que a probabilidade de homem estar vivo é independente da mulher estar viva? Bem, me parece que sim, Sim. porque, tipo, dane-se, né? Se o homem é homem, mulher é mulher. Se um morreu, não vai afetar a estatística do outro, vamos dizer assim, né? Sim. Concorda comigo? Tipo, se eu Uhum. estou fazendo agora uma estatística sobre o salário de mulher, e daí eu vejo, eu anoto só salário de homem. Esses salários de homem não vão influenciar em nada na estatística do salário de mulher, entende? Uhum. Porque é homem. E aqui é a mesma coisa. O homem tá vivo, o homem morrer não influencia em nada a mulher tá vivo ou morrer, não é mesmo? Uhum. Sim. Então, no caso, como homem e mulher são dois espaços amostrais independentes, eles são, vamos dizer assim, discretos, um não altera o outro. Então, de fato, é o que está acontecendo aqui. Por isso que vai ser simplesmente 50%, beleza? Tá fazendo sentido. Só isso, pronto, acabou a conta. Resposta A, ok? Deixa só eu anotar aqui a conta, tá? Claro. Eu Lembre marquei desse aqui. negócio da independência, tá bom? Oi? Lembre-se deste negócio da independência que eu lhe falei. Tá ótimo, obrigado. Beleza. Isso aí salva muitas contas e nunca vai estar explícito no enunciado. Tem que entender que os espaços amostrais são independentes.
Foi? Foi? Então Você tá já bom. escrevi. Então, vamos continuando. Deixa eu pegar a próxima aqui. Janken. Jankenpon. Neste jogo, os participantes usam as mãos. Emojis. Meu Deus, cara. É gente retardada que escreve o Enem, não é possível. Emojis, que são simplesmente figuras. Pelas regras do jogo, o participante que escolher pedra ganha do que escolher tesoura. Tá, a gente sabe bem como é que funciona. Admitindo que os participantes escolhem os símbolos com igual probabilidade, qual é a chance de acontecer pelo menos um empate em 3 partidas? Então, continua sendo uma situação aqui de probabilidade, né? Você agora está numa lista de probabilidade, certo? Sim. Então, qual é a chance de acontecer pelo menos um empate em 3 partidas? Pelo menos um, ou seja, um ou mais, ok? Aham. Certo. 3 partidas, pelo menos um. Então, isso aqui, cara, funciona da seguinte forma. Vou mostrar aqui. Você tem que contar a quantidade de possibilidades de empate que existem Aham. quando você joga, né? A quantidade de possibilidades de resultados e você vai contar, então, a quantidade de possibilidades de empate. Então, vamos lá. Vamos supor Sim. aqui a mão um e a mão 2, né? Então, pedra, Uhum. pedra, pedra. Então, pedra, papel. Opa, por que eu apaguei? Papel, tesoura. Não posso deixar pedrona aqui, pedra. O pezinho de papel, beleza? Sim. Eu também vou ter tesoura aqui, tesoura, tesoura. E daí eu vou ter pedra, tesoura, papel. E finalmente eu vou ter o papel. Tô contando todas as possibilidades, tá vendo? Aham. Quando a gente joga em pô uma vez. Então, é isso. Então você concorda comigo que quando as pessoas jogam Jockey Pô uma vez, elas têm 9 possibilidades de jogo. Concorda comigo? Sim. Concordo. Isso. Bem, quantas dessas 9 são empates, né? São esses daqui, 3. Então, quando você joga Jockey Pô, você tem 3 nonos de chance de empatar, certo? Uhum. Vamos chamar de empate aqui. Porque você tem 3 possibilidades de 9 possíveis. Claro que você pode simplificar um pouco isso aqui, que fica 1/3, certo? Sim. Certo. Mas a gente vai jogar Joaquim por 3 vezes, né? Não é uma vez só. Isso aqui é a chance de um empate. Mas você vai jogar Joaquim por 3 vezes. Então, digamos que você queira que dê, veja, pelo menos um empate, certo? Qual é a chance de acontecer pelo menos um empate? Então, suponha que você joga Joaquim por 3 vezes aqui. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Vamos supor que vai dar 0 empates, Sim. só para começar aqui. Não vamos supor isso aqui. Vamos pensar um empate primeiro. Um empate. Se tiver um empate, a chance de ter um empate, né, é que pelo menos em uma dessas posições aqui, na primeira, na segunda ou na terceira vez que eles forem jogar, tenha uma dessas 9 possibilidades, certo? Dessas três Uhum. possibilidades, certo? Obrigatoriamente. Concordo. Isso. Então, vamos supor que vai ser aqui no primeiro, certo? Uhum. Então, se a gente quer que dê uma das 3 que causa empate aqui, e a gente quer um empate só, a gente não quer mais empate nos outros. Então, os outros vão ser as 6 outras possibilidades que não tem empate. Ok? Certo? Ok. Então, estou supondo aqui, jogando Joga em Pô, a gente
quer que dê empate uma vez ou mais. Eu estou calculando aqui uma vez, pelo menos. Primeiro, uma vez. Então, quais são as possibilidades? Eu quero que dê empate na primeira, tem 3 possibilidades. Depois eu quero que não dê mais empate, porque eu quero uma vez apenas que dê empate. Uhum. Então eu tenho que pegar os outros 6 resultados, e daí na terceira vez também os outros 6 resultados. Mas não precisaria ser exatamente na primeira vez, na primeira posição, na primeira vez que tu joga o Jockey Poker que vai dar empate. Pode ser nas outras 3 posições. Por isso que a gente vai ainda multiplicar por 3. Porque se eu fizesse essa contagem aqui com esse 3 aqui ou esse 3 aqui, daria no mesmo, certo? Sim. Então, jogando Jockey Poker 3 vezes, quantas vezes a gente pode ter pelo menos uma vez empate, né? É só fazer essa multiplicação agora. 3 vezes 6 vezes 6 vezes 3. Ok? Tem como fazer isso aí pra gente? Vou fazer agora. Beleza. 3 vezes 6 vezes 6 vezes 3. Isso. Dá 324. 324? Uhum. Certo. Isso vai dar pelo menos uma vez. Empate. Agora, bem, agora você pode pensar no caso de 2 vezes empate, da mesma forma, né? Se tu quer que dê 2 vezes empate, você pode ter 2 vezes empate aqui e aqui. E aqui você Uhum. tem os outros casos. E de novo, você pode alternar isso aqui. Você pode ter empate na primeira e na segunda, ou na primeira e na terceira, ou na segunda e na terceira, ou seja, você também tem 3 chances de ter empate. Então, você pode fazer essa conta aí também agora. Tranquilo. Beleza. Dá 162. 162? Isso. Bem, então agora vamos supor a situação que a gente quer 3 empates. Então, quando a gente quer 3 empates, aqui não tem como reorganizar, aqui obrigatoriamente 3 para cada um mesmo. Então, tu já sabe que é 9. Então, vamos anotar os valores aí. Quanto é que deu a primeira? Primeira deu 324. A segunda? Segunda deu 162. E a terceira deu 9. Então, essas são as possibilidades de você ter um empate, 2 ou 3, ou seja, um ou mais, como pede o enunciado. A Pelo terceira deu menos um. 9. Sim, 3. Ah, 27, falei besteira. 27, desculpa, eu estranhei. Isso, eu que errei. Então, quanto é que dá aqui essa sominha? Deixa eu fazer a soma aqui. Vai daí, mas sem calculadora, hein? Sim, claro. Quinhentos e treze. Certo. Então, essas são todas as possibilidades de você ter empates quando você está jogando Jankenpô. Mas o problema não pede exatamente a quantidade de possibilidades, ele pede a probabilidade. A probabilidade de uma coisa é sempre o que a gente quer dividido pelo que a gente tem. O que a gente quer são esses 513 casos aqui. Mas quantas são as possibilidades que a gente tem quando a gente joga Jankenpô?
9 vezes 9 vezes 9, né? Porque quando tu joga Jockey Pô, tu tem 9 possibilidades na primeira vez, 9 na segunda e 9 na terceira. Então, probabilidade é sempre o que tu quer, no caso as 513, pelo que tu tem. Todas as possibilidades de 3 jogadas de Jockey Pô. Ok? Tranquilo. Então, isso aqui vai dar um trampo, hein? Porque vai ficar um número meio grande aqui. Quanto que é 9 vezes 9 vezes 9? 81 vezes 9. Tá 9. 729, né? Uhum. Obviamente, nenhuma dessas respostas aqui é 729, mas se você simplificar, você chega. Beleza? Tranquilo. E veja Entendi. que não é assim a coisa mais impossível do mundo de você fazer isso, porque você sabe que na parte de baixo é 27. Então é só você pensar qual número eu tenho que dividir o 729 para dar 27, né? Eu tenho que dividir Entendi. ele por alguma coisa que, pô, 999 aqui, né? Então é Uhum. só pensar um pouco, tipo, o quanto que é 27, né? 9 vezes 3. Então, Isso. 9 vezes 9 vezes 9 é igual a 9, a 3 vezes 9, ou melhor, vamos lá, 3 vezes 9, aqui já tá o 27 que a gente quer que apareça embaixo. E tem mais um 9 ali sobrando, e tem outro 3, ok? Então, Uhum. a gente precisa dividir por isso, né? Que é a mesma coisa, esses dois números, né? Esse aqui e esse, o número que tá aqui embaixo, alguma coisa que multiplica 27. Então, a gente tem que dividir em cima e embaixo por 9 vezes 3, ou seja, dividir por 27 em cima e embaixo, ok? Tá certo. Então, vá lá, agora é contigo. Deu 19 dividido por 27. 19 dividido por 27. Isso mesmo. Resposta D, então. Isso. Pegou a ideia aqui, cara? Meio Peguei, trabalhoso, peguei. né? Mas esse é um jeito de fazer. Existem outros jeitos, talvez mais rápidos, mas eu acho que você tem que entender esse jeito aqui mais treta Uhum. primeiro aqui, beleza? Tranquilo. Eu vou enviar mais questão, então, tá? Tá, tu entendeu aqui o que eu fiz, cara? Porque eu acho importante você, se Pode tiver me dúvida, explicar de fala. novo? Eu entendi. Mas só para dar uma risadinha. Tá, ó, vamos fazer o seguinte, então. Não adianta a gente ficar fazendo um monte de questão, o Sim, importante é treinar. Então eu vou explicar de novo. Eu quero que tu tente fazer mais rapidinho. Aí, se sobrar um tempo, a gente faz outra. Aqui a gente tranquilo. está querendo saber a quantidade de empates, pelo menos dê um empate se tu jogar de Joguem Pô 3 vezes. Sim. Então, a ideia é o seguinte: eu vou contar a quantidade de possibilidades quando tá rolando uma partida de Joguem Pô. Quando você joga Joguem Pô com uma pessoa, existem 9 possibilidades de resultados. O Aham, empate desses 9 são 3. Pedra, pedra, entendi. tesoura, tesoura, papel, papel. Bem, então eu comecei a calcular aqui. Isso aqui foi meio inútil o que eu fiz. Serviria para um outro caso aí de uma resolução mais rápida, mas não está no contexto de ensino médio, mas sairia bem rápido desse outro jeito. Tranquilo. Então, o que é que acontece aqui? Para que você tenha um empate, então tu queres 3 daqueles 9 resultados. Como a gente está calculando um empate só, uma vez empate só, nas 3 jogadas, os outros não podem ser empates, então tem que ser os outros 6 resultados. Aqui agora eu quero dois Uhum. empates. Dois empates, 6 resultados. Agora, por que tem 3 aqui, né? Eles estão ali, esses 3 estão ali, porque o empate poderia ter ocorrido na primeira, na segunda ou na terceira. Aqui também. Uhum.
o não empate poderia ter ocorrido na última, na segunda ou na primeira. Então também tem 3 possibilidades, certo? Tá certo? E, finalmente, a gente quer, né, supondo 3 empates exatos, então, 3 vezes 3 vezes 3. Nas 3 possibilidades tem que dar empate, então. Uhum. Quando a quantidade de empates é 3, 3 vezes 3 vezes 3 vai te dar a quantidade de, ah, a quantidade de empates aí, então. Beleza? Tá 9. certo. Beleza. Quantidade de possibilidades de empate, 9. Então, a gente soma o que a gente quer, que são os empates, que são todos os resultados que a gente teve aqui, calculou para nós, né? É só fazer a multiplicação, por isso que eu já coloquei o negócio de multiplicado. 324, 162 e 27. Daí eu somei para ter todas as possibilidades de empate. E depois eu dividi pela quantidade de total que nós temos de possibilidades quando a gente joga Joaquim Pô. Nós temos 9 possibilidades na primeira, essas 9 aqui, 9 na segunda e 9 na terceira. Uhum. Então por isso que eu coloquei aqui 9. Probabilidade é sempre isso, o que tu quer pelo que tu tem. Sempre. Da forma mais Uhum. grosseira, assim, é isso. E daí ficou esse númerozão. Daí eu pensei aqui como simplificar um pouco, chegamos na resposta, certo? Tá certo. Certo. Então eu vou querer que tu refaça, hein? Eu vou deixar aparecendo aqui um pouquinho, mas tenta fazer o máximo possível sozinho, beleza? Tá ótimo. Enzo, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Na volta tu me diz como é que tá, Tranquilo. beleza?
Tudo certo por aí? Tudo certo, vou resolver. Show, gostei de ver. Mais uns 2 minutinhos está pronto. Tem pressa. O importante é entender o que você está fazendo. Terminei já. Conseguiu chegar na mesma resposta que eu? Mesmíssimo. 19 a 27. Maravilha. Então é isso, velho. Tá bom por hoje. Quando quiseres mais, só me chamar, você sabe. Tá Beleza? ótimo. Valeu, professor. Abração. Eu que agradeço. Abraço. Valeu. Tchau.